Capítulo 6. As faltas ou excessos podem afetar o ser humano. Ao longo da vida, é muito comum o ser humano ter falta de alguma coisa. Às vezes, a pessoa até teve uma vida com fartura, mas isso não quer dizer, pois, em algum momento ela pode ter tido falta de algo. Como já mencionamos, depende da percepção do indivíduo do contexto que vive. Você sentiu falta de algo em sua vida? Falta do amor, falta de afeto, falta de esperança, de alimento, de se vestir bem, de brincar, etc. Não teve? Então pense por um instante se você teve algum excesso, seja em alguma situação específica ou comportamentos. O que foi excesso para você quando você olha para o contexto que vivenciou? Como criança, é normal termos vontade de comer as coisas, ter desejo de possuir o brinquedo que o coleguinha tem, uma roupa, um sapato e tantas outras coisas. Mesmo aqueles que vieram de lares com fartura, onde os pais davam tudo, também podem ter sentimento de falta. Na minha percepção, ao estudar a história de vida da minha mãe, percebo que ela teve falta de carinho, de afeto, passou fome, teve falta de presença dos pais e muito mais. Ao longo da vida, não entendia seu comportamento, suas atitudes infantis, sua carência. Como já pontuei, mas uma coisa que achei interessante é que ela sempre compra colcha, lençol, vasilha, que nem usa, mas a mantém guardada. A pergunta é: por que não usar? Pode ser porque teve falta? Conhece alguém assim? Quando temos comportamentos que julgamos negativos, precisamos nos perguntar o porquê desse comportamento. O que me faltou para que eu realmente agisse dessa forma? Ou comprar? Guardar as coisas e nunca poder usar são sintomas de falta ou excesso. Só a pessoa pode avaliar e identificar o porquê dessa tal atitude. Li uma pesquisa feita entre crianças sobreviventes da Segunda Guerra Mundial. Descobriu-se que mesmo as crianças já tendo um lugar seguro e fartura de comida, elas não conseguiam dormir à noite. A psicologia identificou nessas crianças a insegurança quanto ao suprimento para o dia seguinte. Ela recomendou que desse para cada criança um pedaço de pão para que elas segurassem na mão durante a noite. A partir disso, as crianças começaram a dormir. Por quê? Elas dormiam com medo de não terem alimento no dia seguinte. Entendemos que essa escassez pode ser não só de alimentos e que pode nos fazer ter comportamentos que só com uma boa análise pessoal poderemos pontuar e entender o porquê deles. Assim como as faltas, o excesso também pode nos provocar alguns hábitos e comportamentos. Quando eu era criança, tive muita fartura de carne em casa. Meu pai era churrasqueiro, então, até no café da tarde tinha carne. Fazíamos farofa o tempo todo. Carne e leite eram coisas que nunca faltaram. Talvez você esteja pensando, que riqueza. Mas não éramos ricos. É que meu pai vendia churrasco na rua. Na verdade, era até mais barato para o meu pai se ele comprasse alguma coisa para a gente comer à tarde. Um pão, um bolo, algo assim, do que pegar a carne que ele precisava para vender os churrasquinhos. Mas ele não se importava. Então, do que eu sentia falta? Iogurte. Engraçado, né? Eu era apaixonada por iogurte, mas não tinha. O interessante é que depois que eu tive a Lara, minha filha, e mesmo com ela já adolescente, eu nunca deixei faltar iogurte na geladeira. Quando ela era pequena, ela até tomava iogurte, mas à medida que foi crescendo, foi deixando o iogurte de lado. Um dia brava eu perguntei: filha, por que você não tomou o iogurte? Estou comprando. E ele está vencendo a geladeira e disse: mamãe, eu não ligo para iogurte. Naquele momento tive um insight, porque eu estava me sentindo mal. Porque eu não estava tão irritada pelo fato de eu não ter tomado iogurte. A resposta é porque eu não tive iogurte na minha infância. Então, era uma falta minha e não dela. Inconscientemente estava tentando suprir a minha falta na vida da Lara. Consegue entender? Eu queria que ela gostasse de iogurte como eu. No entanto, ao longo da vida, a Lara vai ter falta de outras coisas, que eu não sei dizer o porquê, mas vai ter. E não será do iogurte. Por mais nos esforcemos, nós pais, não conseguiremos suprir todas as necessidades dos nossos filhos. Por eu ter tido carne em excesso na minha infância, hoje eu percebo que não dou mais importância em comer carne. Se tiver um churrasco, eu dou preferência ao frango e linguiça. Para entender as faltas e os excessos.
Tanto a falta como o excesso estão ligados à percepção de cada indivíduo. O que faz falta para você pode não fazer falta para mim. O que foi excesso para você pode não ter sido para mim. Conheci uma menina que tinha mania de comprar. Ela estava endividada e sua casa não tinha mais onde colocar roupas. Mesmo assim, ela ia ao shopping, entrava em lojas caras e sentava como se fosse uma madame. Olhava revistas, comprava, tomava água, café e se sentia poderosa ao fazê-lo. E por um bom tempo ela conseguiu alimentar isso, mas as contas começaram a chegar e os problemas surgiram. E por causa disso, ela colocou toda a família em dificuldade financeira, tendo que vender bens para pagar os cartões, tudo para satisfazer a sua falta. Na terapia, ela descobriu que comprar trazia prazer, por ter sido uma infância de muita escassez. Por isso, assumiu o risco de esbanjar, mesmo prejudicando a sua família e seu casamento. Atendi uma mulher também que tinha compulsão por sexo, com homens mais velhos. Não satisfazia em ter apenas um parceiro. Com isso, ela destruiu seu casamento. Após ter o casamento destruído, ela não conseguiu casar mais, pois estava sempre em busca de um homem perfeito. Em análise, ela entendeu que o que buscava nos homens não era apenas um homem qualquer, mas o pai, o carinho do pai. Certa vez conheci um homem que contava os pratos de sua casa. Às vezes, faltava um prato porque a filha tinha levado com alguém um alimento para a casa dela. Então ele ficava bravo. Por várias vezes eu vi perder o apetite porque faltava um prato no armário. Hoje me pergunto, o que será que ele fatou? Quando eu convivi com ele, ainda não tinha estudado psicanálise e hoje não tenho mais contato. Mas só as pessoas podem se avaliar e responder por que tal coisa acontece. Enquanto você lê essas histórias, pode ser que esteja se identificando. Seu lado atual, comportamento e atitude pode ser em resposta às faltas ou excessos que foram gerados no seu passado e que estão impactando a sua vida no hoje. A psicologia diz que todo excesso revela uma falta, mas a falta pode ser um excesso também. Uma compulsão por alguma coisa, uma área da vida, pode nos trazer reflexões. Pessoas que se entregam aos excessos é porque não conseguem ter habilidades para lidar com a sua falta de passado. E por não saberem como resolver, deixam a ansiedade tomar conta de tal forma que perdem o equilíbrio emocional. Quando a pessoa está ansiosa, o que ela faz? De forma inconsciente, ela traça suas próprias fugas para suprir suas faltas, seja na comida, no sexo, no exercício físico, jogos, roupas, aparência, finanças, vícios ou outros. Nós, como servos do Senhor, precisamos avaliar e nos conhecer, pois alguma compulsão pode nos levar à ruína, pois muitas vezes nos colocamos como substitutos da nossa felicidade. Precisamos ser curados por Deus. Só Ele pode preencher o vazio existente na alma. Uma coisa que nos ajuda muito, se estivermos pontuando algum comportamento, é trabalhar a gratidão no nosso coração, ressignificar o que vivemos. É necessário buscar ajuda se pontuarmos algo disfuncional, pois existem situações que não conseguimos vencer sozinhos. Portanto, é imprescindível ter o apoio de alguém mais maduro na fé, ou até mesmo de um profissional. Sabemos que Jesus é suficiente para nós. Se tivermos falta, Ele é poderoso para nos suprir de qualquer coisa. A graça dele nos basta e o amor dele nos preenche. Muitas pessoas entram nas drogas, se prostituem, têm compulsão em algumas áreas para suprir o vazio como forma de buscar a felicidade. Buscam prazeres na pornografia, sexo, drogas. No entanto, o problema é que nada disso preenche o vazio da nossa alma. Na busca desenfreada para suprir as faltas, assumimos comportamentos inadequados. Perdemos família, emprego, vamos no fundo do poço, na maioria das vezes, por não termos consciência. Não buscamos ajuda. Existem pessoas que não conseguem dizer não, sobrecarregam, sofrem, e esse comportamento pode ser que de alguma forma seja ligado à tentativa de suprir uma falta. Ficar pensando no que o outro vai pensar ou tentar satisfazer o outro não vai levar a lugar algum. As pessoas precisam nos amar pelo que somos, não pelo que podemos proporcionar a elas. Precisamos entender que somos resultado daquilo que de alguma forma foi nos apresentado na vida. Tudo que vivemos exerce um grande poder nas nossas atitudes.
Existem mulheres que, por não terem tido a presença do pai, acabam buscando a figura paterna em namorados. E muito comum esse comportamento em adolescentes que namoram vários garotos. Tem até mesmo as que casam e acabam inconscientemente transferindo para o marido essa falta e o trata como se fosse seu pai. É preciso ressignificar isso. O conhecimento sobre a verdade de Deus nos liberta. É preciso resolver essas questões para não sermos dominados pelos comportamentos negativos. Quanto mais traumas e situações difíceis uma pessoa passou, mais ela precisa querer mudança, pois somos resultado das influências do ambiente que vivemos, seja para o positivo ou negativo. Os muros emocionais são erguidos de certa forma como uma proteção. Às vezes o orgulho, a autossuficiência, uma compulsão por compra ou por outras coisas podem ser um comportamento motivado a suprir uma falta ou excesso. A nossa identidade não pode estar firmada em coisas. Precisa estar fortalecida na cruz de Cristo. Sabendo que somos em Deus, precisamos alimentar nosso cérebro, em que a Bíblia diz que eu sou e você somos. Nós não somos o que possuímos, seja roupas, sapatos e carros, casas ou objetos. Deus nos vê além. Se estamos nos endividando para suprir alguma coisa, precisamos fazer uma autoavaliação. Será que estou querendo ser aceito por alguém? Será que estou querendo um elogio ou a aprovação das pessoas? Só você mesmo pode responder por si. Dentro de nossa alma, existe um vazio que somente Jesus pode suprir. Nada pode substituir o espaço que só cabe a Deus no nosso coração. Por isso, precisamos vigiar para não colocarmos coisas ou ídolos no nosso coração, na tentativa de suprir faltas emocionais. Somos filhos de Deus, chamados por Ele. Nosso propósito não está ligado às coisas, nossa identidade não está ligada a ter, mas em ser. Precisamos nos cobrar menos e assumir o nosso lugar de filhos amados. E olhar para tudo que vivemos com gratidão. Estamos aqui porque vencemos. Não devemos atrelar a nossa identidade ao que temos ou até ao que não temos. Por isso, distorcer a nossa verdadeira identidade e nos deixa com a imagem de vítima e de coitadinhos. Jesus nos comprou por alto preço, preço de sangue, para que sejamos fortes e gloriosos, vitoriosos através dele. Gálatas 5:1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Caro leitor, não aceite peso sobre você. Jesus te libertou na cruz. O véu foi rasgado. Jesus é suficiente para mim e para você. Não se culpe tanto. Não se anule. O amor de Deus nos convida a termos uma vida abundante. Se você perceber que tem faltas ou excessos que não foram supridos em alguma área da sua vida, separe um tempo. Vai no secreto em oração. Fale sobre isso com Deus. Mostre a sua limitação e dificuldade. Seja sincero com Deus. Agradeça pelos excessos, mas também pelas faltas. Lembre-se que você conseguiu chegar até aqui, mas também peça perdão, se for preciso, pela sua maneira de se expressar até o momento. Entenda que você não precisa se cobrar tanto, nem se lamentar por não ter. Lembre-se, tanto as faltas como os excessos podem mexer conosco. Mas se você pedir, Deus irá te surpreender. E Ele quer muito fazer isso. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, algo está acontecendo na vida dessa pessoa. Creio que o Senhor está mexendo na sua estrutura, seja quais forem as nossas faltas ou excessos. Sabemos que o Senhor é suficiente para suprir e demonstrar o seu amor na medida certa. Obrigado por nos mostrar que somos livres, que podemos ter uma visão diferente da vida. Peço que continue mexendo nas nossas bases, para que possamos ser melhores a cada dia. Nos dê sabedoria para nos avaliarmos, não ao padrão deste mundo, mas ao padrão da cruz. Em nome de Jesus, amém.